Existem momentos da nossa vida que somos levados ao pico dos montes, somos lançados nos mais profundos vales, mas a mão poderosa e misericórdia de Deus nos resgata do vale e nos transporta para o pico dos montes novamente. Foi isso que aconteceu com o cego de nascença. Era sábado e essa história está registrada em João capítulo 9. Os discípulos e o Senhor Jesus encontrou com aquele cego de nascença. Os discípulos perguntaram para Jesus: Jesus, quem pecou? Foi ele ou os pais dele? Jesus disse: nenhum nem outro. Ele é cego de nascença para que se manifestasse a glória de Deus. Jesus, ele cuspiu no chão, fez um lodo com a lama, untou os olhos daquele cego e deu ordem para que ele se lavasse no tanque de Siloé. E aquele homem obedeceu e ele teve a sua visão literalmente criada novamente, criada por Deus. E aquele homem, ele apareceu no meio da multidão glorificando o Senhor. Os fariseus reconheceram que era o cego, levaram ele para a sinagoga e falaram: olha só, quem foi o pecador que te curou e fez esses sinais no sábado? Aquele homem disse: olha, quem fez isso foi Jesus, e aquele homem é um profeta. Os fariseus tinham dúvida se era realmente aquele homem um cego e que ele era cego de nascença. Chamaram os pais dele e falaram: aqui, porventura seu filho era cego? E é este o seu filho? Os fariseus falaram: é este o meu filho, e ele era cego de nascença. E outra coisa, pergunta para ele porque ele é maior e ele responde pelos seus atos. Então aquele homem, ele experimentou a glória de Deus, foi levado no cume dos montes, mas os fariseus, os invejosos, o lançaram lá no mais profundo abismo. E eles voltaram a inquirir aquele homem, os fariseus, e aquele homem disse o seguinte: olha, não sei de nada, mas uma coisa eu sei, que eu era cego e agora estou vendo. É interessante essa história porque muitas vezes a gente ouve o seguinte, que os verdadeiros amigos são aqueles que estão contigo na luta, na angústia, na provação. Mas eu digo também que os verdadeiros amigos são aqueles que suportam a sua alegria. Os verdadeiros amigos são aqueles que se alegram quando você recebe a vitória, o milagre e a bênção de Deus. Aquela comunidade de fariseus não estavam nem aí para que, se aquele homem era cego, pelo milagre que ele recebeu. Aqueles homens estavam movidos pela inveja. E isso fez com que aquele homem que recebeu o milagre fosse expulso da sinagoga. Mas ele expulso da sinagoga, Jesus não deixou barato não. Jesus soube que ele havia sido expulso, encontrou com ele e disse: olha só, você crê no Filho de Deus? Ele falou assim: Senhor, me diga quem é para que eu creia. Aí Jesus falou assim: olha só, quem está falando contigo é o Filho de Deus. Ele falou: sim, Senhor, eu creio. Aí ele foi levado novamente daquela situação terrível que ele se encontrava para o cume dos montes. Então eu digo para você, se você se vê traído pelos seus amigos, é interessante que eu me recordo aqui de uma passagem de Davi. Davi falou assim: olha, se fosse meu inimigo que viesse contra mim, eu o resistiria. Se fosse aquele que me persegue, que viesse contra mim, eu certamente me esquivaria, desviaria e fugiria. Mas foi logo tu, meu amigo, meu irmão, que íamos juntos adorar na casa de Deus. Então, olha só, se porventura você é vítima da inveja, se você é vítima de pessoas que dão lugar para o diabo, isso não são essas pessoas não, isso é Satanás, elas dão lugar para Satanás. E essas pessoas não suportam a sua alegria. Lembra do cego de nascença? Porque depois de que foi expulso, ele teve encontro com o Senhor Jesus. E certamente o Senhor Jesus, ele irá ter um encontro nessa manhã para curar essas feridas que foram abertas por essas pessoas que não suportam a sua felicidade, a sua realização e a sua alegria. Viu? Fica com essa mensagem. Deus abençoe o seu dia.